Tambor. Tambor no melhor cenário do mundo. Olá, Alexandra. Como está a menina? Bem disposta, e a menina? E também, Fernando, já preparaste o meu álbum? A solo? Está quase, Pronto, quase. calculei. Então, este vosso álbum 4, para além de tudo o resto que já tem conquistado, esteve nomeado inclusivamente para os Globos de Ouro. Foi uma bela surpresa. Eu votei. Obrigada. Não chegou, mas votei. Muito obrigada. De nada. Ficámos Como é que tem muito contentes, ficámos muito contentes. Foi, de certa forma, reconhecerem um bocadinho do nosso trabalho. Já andamos cá há 12 anos, já estamos crescidinhos todos, Sim. como se pode ver. Já estão grandes. E ficámos muito contentes. Muito contentes Mas mesmo. já faz parte do passado, não é? Agora Agora dá para a estamos frente, sim. sempre a fazer concertos e está a correr muito bem. Estamos a conseguir chegar a um público, que é bom, Sim. muito bom. E o Começam, próximo? começam a ter um público fiel, não é? Sim, sentimos isso. E o próximo concerto será Vai quando? ser dia 1 de julho, sexta-feira, no Teatro Turim, em Benfica. Ora, muito bem. E o resto do verão já está mais ou Já menos está, agendado? temos também dia 22 de julho, dia 31, há sim uma série de datas. Ainda bem. Eu isso é depois que de é ver bom. a Tânia Rivas de Oliveira a fazer pastéis de bacalhau, atrevo-me a perguntar-te: também te ajeitas na cozinha, na arte do pastel? Eu É melhor gosto- dizeres a verdade, porque nós temos Eu vou onde dizer a confirmar. verdade, eu vou Pronto. dizer a verdade. Eu gosto muito de comer pastéis de bacalhau. Acho que disse tudo. Gostas muito de? Comer pastéis de bacalhau. Não Pronto. sei fazer pastéis de bacalhau. Olha, mas hoje já demos muita as tristeza receitas todas, já não há desculpa. A partir de hoje já toda a gente tem que saber fazer. Se Vou até a Tânia aprender. sabe quem é que não. Ah, coitado, tenho bem jeitinho com as colheres de café e tudo, que são mais difíceis do que as de sopa. Bem sei. Ora bem, Alexandra, obrigada. Muito obrigado, obrigada obrigado a por nós. terem Bons vindo. Obrigada. concertos pelo verão todo obrigado. e obrigada. E até já, um aplauso para os tambor. Obrigada. Vá, o aplauso também serve para ti, Sérgio Mateus. Pois claro, Sérgio. Olhem só o que eu acabei de descobrir agora, Tânia e Jorge. Pastéis de bacalhau acabados de fritar aqui num restaurante típico. Mesmo em frente aqui ao Mirador de Santa Luzia. Vocês vendem muitos pastéis de bacalhau? Sempre quando há entradas, mesas marcadas, fazemos uma entrada para o cliente com um pastel de bacalhau. Depois, para o petisco à tarde ou quando a pessoa o pede, também é feito na altura para o cliente. Ou seja, é frito, preparado na altura a fritar. E as medidas do seu pastel de bacalhau? Não, o da entrada é a metade deste, sensivelmente. Portanto, este é mais para a refeição, que agora no verão se serve com salada russa, com salada e arroz, com arroz de tomate no inverno, E conforme aqui a já pessoa. está montes de gente à espera dos pastéis de bacalhau. Imagine só, e aqui costumam comer o pastel de bacalhau com o quê? O que é que bebem em conjunto com o pastel? Normalmente é o vinho tinto, mas também há quem beba com cerveja. Sim, senhora. Bom, eu agora, este vai sair mesmo maravilha enquanto a Lura canta. Eu como. Vamos ouvir a Lura. Claro, uma mundo se atacaba, caça atacaba não, pecar é só se não crer. Mundo é nosso que se atadana, mas se não juntamos, não te comportamento. Claro, uma mundo se atacaba, caça atacaba não, pecar é só se não crer. Mundo é nosso que se atadana, mas se não juntamos, não te comportamento. Ninguém de cima mundo feito hoje, vou pensar uma sorte está sempre na bolaro. Goza, goza, goza a vida, mas anda sempre, sempre com cuidado. Goza, goza, goza a vida, mas anda sempre, sempre com cuidado. Yeah, 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 oh, yeah, yeah. Yeah, yeah,
larga mundo, mas mundo é nós que tá fazer. Se não pensa direito lá na fundo, às vezes é nós que tá faltar. Tá pensar o Nordeste já larga mundo, mas mundo é nós que tá fazer. Se não pensa direito lá na fundo, às vezes é nós que tá faltar. Ninguém de cima mundo feito hoje, vou pensar mas sorte está sempre na bolaro. Goza, goza, goza a vida, mas anda sempre, sempre com cuidado. Goza, goza, goza a vida, mas anda sempre, sempre com cuidado. Ia, 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 oh, ia, ia. Ia, 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 oh, ia, ia. Ia, 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 oh, ia, ia. Ia, 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 oh, ia, ia. Lura! Isto é que é Lisboa a mexer, apesar do calor. Lisboa mexe, renasce e tem uma história da qual se deve orgulhar. Nós temos a oportunidade de falar com o Heitor Pato, historiador. Heitor, Boa tarde. não podemos ignorar a gastronomia como também uma das componentes de estudo da própria história. E é verdade, quer dizer, basicamente o homem se não comer não vive, e se não viver não há história. Portanto, começa logo por aí, seja pastéis de bacalhau ou outra coisa qualquer. Sim, quer dizer, isso agora é indiferente. Muitas das especiarias que vieram das ex-colónias aqui, Sim, aqui entravam, não é? Vinham ter exatamente a Lisboa, que Lisboa sempre foi, desde a mais antiga história, um grande porto de entrada. De entrada, de saída e, portanto, compacto e, portanto, civilização. Era por aqui que se vinha do Oriente, era por aqui que se vinha do Mediterrâneo, era por aqui que se passava, acontecia para o norte da Europa, e era por aqui que se ficava também. E a história de Lisboa está aí exatamente ligada a isso, desde a sua origem. Exatamente sobre a história de Lisboa que também queremos falar, até porque estamos num local muito perto do Castelo de São Jorge. O que é que aconteceu depois da conquista? Depois da conquista Como é que se ergueu esta terminada, cidade? não aconteceu praticamente Nada. nada. Boa. Isto é, as muralhas já existiam. Desde pelo menos os tempos de Roma. Quando o Império Romano cai, vêm os bárbaros do norte da Europa e, portanto, os visigodos reaproveitam a muralha. Quando os visigodos são postos na rua, porque, entretanto, vieram os muçulmanos reaproveitam a muralha. E quando Dom Afonso Henriques cá chega, tem que deitar a muralha muçulmana abaixo. Ora, se fez buracos, também tem que os tapar. E, portanto, a primeira coisa que ele fez foi fortificar a cidade, porque desde o início, a parte de cima deste morro do castelo, que hoje nós chamamos de São Jorge, que é um termo recente, é do tempo de Dom João I, sempre foi o centro básico da cidade. Na parte de cima estava o poder, quer militar, quer político, quer administrativo, quer até religioso. A primeira coisa que o Dom Afonso Henriques faz é mandar construir a nova catedral, sob a invocação de Santa Maria Maior, que é exatamente a Sé, que fica dentro da cidade, das muralhas da cidade. O que acontece depois é que a cidade vai crescendo. Claro. Tudo o resto eram arredores, não é? Tudo o resto são arredores, só que os arredores passam a ser cada vez mais povoados. E, portanto, quando nós chegamos ao século XIV com o Dom Fernando, é preciso mandar fazer uma muralha muitíssimo maior e esta parte do castelejo, digamos assim, passa a ser o núcleo da cidade, que começa a desenvolver-se para baixo e em direção ao rio. Passa a ser a baixa na alta, não é? Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. É certo é que a cidade sofre uma profunda transformação em 1755 com o terremoto e também aí tem que se reorganizar, não é? Tem completamente que se reorganizar. Que é outra cidade que surge. É uma outra cidade que já tinha a sua origem um bocadinho antes, porque a cidade até ao tempo do Dom Manuel fica centrada aqui em cima. Só que o Dom Manuel convém não esquecer que é o período áureo dos descobrimentos e, portanto, o mar, nós chamamos mar ou Tejo, embora ele não seja, mas com esta imensidade deste estuário, é normal que lhe chamemos mar, o mar começa a representar um papel absolutamente fundamental na história da cidade. O Dom Manuel deixa de viver cá em cima, no castelo, e passa a viver lá embaixo, exatamente no terreiro do Paço, porque era aí que situava o Paço. Com a reforma pombalina, digamos assim, quando a cidade é destruída, esta parte de baixo é necessário refazê-la. O Marquês de Pombal, muito propositadamente, deixa de lhe chamar Terreiro do Paço e passa a chamar-lhe Praça do Comércio. Ela sempre tinha sido uma praça de comércio, só que agora, finalmente, é assumida como tal. Exato. E é uma praça imperial. É uma praça que está aberta ao rio, é uma praça que só tem 3 lados. Se nós pensarmos nas praças maiores espanholas, elas são fechadas. Fechadas, pois. Todas elas têm 4 lados. São uma cidade antiga, uma cidade fechada sobre si mesma. Lisboa não é.
desde muito antes e declaradamente desde essa altura, é uma cidade permanentemente aberta. A Praça do Comércio não é o sítio onde a gente acaba. É o sítio por onde a gente entra na cidade. E também se podia sair, não é? Também se podia sair, Claro, mas é o sítio por onde se para entra. acolher, não é? É o sítio onde são acolhidas, quer dizer, os visitantes normais, as pessoas que cá vêm e até os grandes visitantes de honra. Não nos esquecemos que quando o Haile Selassie da Etiópia cá esteve nos anos 50, foi acolhido exatamente ali. A Rainha Isabel II foi acolhida exatamente ali. E os grandes E eventos era ali que continuam a faziam acontecer. os grandes eventos, antigamente A eram primeira missa do Papa exatamente Bento ali. XVI foi ali também feita. Exatamente ali. Se fosse aqui no Castelo seria um bocadinho mais difícil. Mas, Heitor, capaz de ser. de qualquer das formas, esta é conhecida como a cidade das Sete Colinas, mas Sim. tem espaços que fazem parte dos postais, literalmente dos postais ilustrados da cidade de Lisboa, mas há muitos outros que as pessoas podem não conhecer e que são igualmente importantes na história desta cidade. Nós temos vários aqui mesmo ao pé, nós conhecemos toda esta parte, mas se eu falar à maioria das pessoas presentes, desde que não sejam daqui, porque aí sabem, Sim, sim, sim. se eu lhes perguntar onde é que é a Igreja do Menino Deus, que é um dos mais sumptuosos templos de Lisboa, não sabem. Está a 50 metros atrás das minhas costas. Se eu vos perguntar onde é que era o antigo convento do Salvador, que deu origem àquela igreja, ao nome àquela igreja que está além. Está aqui à frente. A maioria das pessoas não sabe, está exatamente por baixo de nós. Um bocadinho ao lado, mas é exatamente aqui, é portanto ali para aquele lado. E depois há toda aquela zona de Santa Engrácia para trás, que a maioria dos lisboetas não conhece, mais uma vez à exceção daqueles que lá vivem. E se eu vos perguntar aqui onde é que é a Igreja de Santiago, que está a 50 metros para o lado de lá, provavelmente também não sabem, e todos nós vivemos, trabalhamos e haveremos, graças a Deus, de morrer aqui. E, no entanto, não sabemos. Há encostas das colinas menos privilegiadas do que outras, porque umas também foram tidas mais para dormitórios do que propriamente para centros históricos ou para reconhecimentos comerciais Mas isso importantes. isso é uma coisa relativamente moderna, isso começa no século XIX. Nós costumamos dizer que Lisboa vive de costas voltadas para o rio. É verdade desde o século XIX, até então nunca viveu. Quando Lisboa se expande para norte, e onde aparecem essas cidades de dormitório, aí sim, de facto, quer dizer, lá em cima para norte não há rio, por muito que uma pessoa se estique, não, quer dizer, para tentar ver, não há vista. Forem muito altas. Não há, e mesmo assim é difícil, não há vista que nos salve. Isso agora, nos últimos anos, tem felizmente voltado a ser um pouco como era. Quer dizer, o Rio já não é local de trabalho, ou muito raramente é local de trabalho. Neste momento é mais local de prazer e de fruição. Mas, de facto, ter um rio extraordinário como este, ter este estuário absolutamente único, é o maior estuário de toda a costa atlântica da Europa, e não o usufruir, fazer-se conta que ele não existe, seria, de facto, muito triste. Quer dizer, ao menos montem lá embaixo uma indústria de pastéis de bacalhau ou de sopa de fava rica, que eu, por acaso, prefiro. E que é muito mais lisboeta, diga-se de passagem. Pastéis de bacalhau, também há no Porto, chamam-se bolos, mas enfim, isto agora é só uma brincadeira. São os bolinhos. Mas, enfim, levem as pessoas lá para baixo. Não as tirem é daqui. Porque a parte lá de baixo não existe se a parte cá de cima deixar de existir. Ora, muito bem. E deem condições às pessoas para conhecer toda a cidade de Lisboa e de preferência a pé e de elétrico, que é como se conhece melhor. Essa E este local, as Portas do Sol, é também um local de privilégio. Não é? É um Se tem local aqui de uma privilégio, vista- quer dizer, precisamente porque tem esta vista extraordinária. Estamos mesmo encostadinhos à antiga muralha. Não é por acaso que aqui havia torres, que isto era um sítio que era preciso defender e que nós hoje em dia percebemos perfeitamente